Terça-feira, 10 de outubro. Hoje celebra-se o Dia da Tecnologia, Dia do Nordeste e também o Dia do Lions Club. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Robson trazendo sobre curiosidades e descobertas em Israel, falando sobre a tumba de Zacarias e de Ageu. Vale a pena você continuar conosco. E ainda ouviremos o nosso irmão diácono Emanuel trazendo a conclusão da mensagem sobre missões. Antes, desejamos fazer uma breve oração pelo Estado de Israel, que já foi declarado guerra contra o Hamas. Pai, a tua palavra nos diz, devemos orar e clamarmos a Deus para que haja paz em Jerusalém, haja paz dentro dos teus muros, que o Senhor possa interferir, haja uma intervenção divina, combatendo todas as hostes, todos os dardos inflamados do maligno contra aquela nação que se chama pelo teu nome. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Robson. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos entrando agora num lugar bem conhecido aqui no Monte das Oliveiras, que é a tumba dos profetas. Estão sepultados aqui 3 profetas. O profeta Ageu, estavam sepultados aqui. O profeta Ageu, Zacarias e Malaquias. E a pergunta é, por que esses 3 profetas estão, ou foram, melhor dizendo, sepultados aqui? Porque esses são os 3 profetas que estão conectados pela profecia bíblica à vinda do Messias. O judeu crê que o Messias vai voltar, vai pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se fender ao meio, e aqueles que creem na profecia bíblica, aqueles que creem na Sagrada Escritura, serão ressuscitados. Por isso que o judeu, via de regra, ele quer ser sepultado no Monte das Oliveiras, porque eles acreditam que quando isso acontecer, aqueles que estiverem sepultados no Monte das Oliveiras serão os primeiros a ressurgir, serão os primeiros a ser ressuscitados. Então, segundo a tradição, aqui foram sepultados esses 3 profetas, junto com os seus discípulos, não apenas eles, mas os seus discípulos. Então, o profeta Zacarias com seus discípulos, o profeta Ageu com seus discípulos, e também Zacarias, Ageu e Malaquias com os seus discípulos. Então, nós temos aqui, nesta caverna, o sepulcro de aproximadamente 50 pessoas. São 50 tumbas. E olha só como elas são. São essas portinhas que temos aqui. Então, os corpos eram colocados aqui dentro. A gente vai ligar as lanternas para andar, porque aqui é bastante escuro, né? Quem tem medo do escuro e tem medo de alma, não vai gostar muito de andar aqui não. Então, a gente anda por você, para você conhecer, né, estando em segurança, aí onde você está, seja na sua casa ou com seu celular em mãos, né, para você também não sentir medo. Eu queria pedir que apagassem as luzes, para você ver como aqui é escuro. Olha só uma coisa. Você está me ouvindo, mas não está me vendo. Agora a gente vai acender as luzes e você vai conseguir me ver. Então, estou de volta. Vamos lá? Seguir na nossa caminhada. Por aqui que a gente vai. Vamos seguindo nessa jornada. Deixa eu virar aqui para frente, para você poder enxergar e ir conhecendo aqui essas tumbas junto conosco. Então, os profetas, segundo a tradição, foram sepultados no lugar central e os seus discípulos ao redor deles, em torno deles. Eu estou colocando aí na imagem para você ver
uma planta baixa, um desenho, um esboço desse local para você ver que não tem como se perder aqui dentro não. Você entra, você arrodeia ou para o lado direito, ou se você preferir pode entrar do lado esquerdo e sempre vai sair no mesmo lugar, sempre vai sair aqui na porta de entrada. Então não tem como se perder aqui nesse lugar não. Lá fora está fazendo muito calor, o sol está muito forte, mas aqui dentro dessas cavernas é bastante frio. Você poderia até colocar um agasalho para caminhar aqui dentro. É frio, as paredes úmidas. E é incrível a acústica desse lugar, porque lá fora é um barulho de trânsito, de carro andando para cima e para baixo, turista conversando, mas aqui dentro reina o silêncio. Você escuta alguns pássaros cantando. O texto de Zacarias nos fala da vinda do Messias e nós cremos também, é claro, que o Messias virá. A diferença da crença do judeu para o cristão, e é claro, existem muitas vertentes de pensamento e de interpretação bíblica relacionada a isso. Só antes, olha só, na entrada tem um esboço, né? Aqui a entrada, a câmara principal, você segue em frente. Esse aqui foi o roteiro que nós fizemos por aqui, arrodeando, tá? Como eu estava dizendo, a diferença da interpretação desse texto de Zacarias da vinda do Messias entre judeus e cristãos é que os judeus acreditam que o Messias ainda virá. Os judeus acreditam que Jesus Cristo não é o Messias. Eles creem que Jesus Cristo existiu, que Jesus Cristo foi um homem especial, mas que Jesus Cristo não é o Messias enviado de Deus. Que Jesus Cristo era um falso Messias, mas que foi alguém que existiu, e alguns judeus creem que ele deixou algum tipo de contribuição, através de seus ensinos e os seus valores, o seu conjunto de valores, mas que para eles Jesus não é o Messias, não é o Filho de Deus, não creem na Trindade. Isso quer dizer que muito menos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz e na sua ressurreição. Nós cristãos cremos na vinda do Messias, mas esse Messias é Jesus. Por isso o título Cristo. Cristo é um termo que vem do grego, Christos, que é uma tradução da palavra hebraica Mashiach ou Moshiach, que significa o Messias. Cristo é o enviado de Deus, o ungido, aquele que a palavra de Deus promete que viria. A sua primeira vinda foi em carne, se fazendo homem, abrindo mão da sua glória. Isso está em Filipenses capítulo 2, é o que nós chamamos de kenosis. Ele não abriu mão de ser Deus, mas ele abriu mão de ser glorificado. Por isso ele passou a sentir fome, sentir sede, ele foi humilhado pelos homens, ele foi rejeitado pelos homens. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Ou veio para o que era seu, e os seus não receberam. Nós cremos nesse Jesus, que se fez carne, que esteve aqui na sua primeira vinda e que prometeu que voltará, que prometeu que um dia viria para nos buscar e para compartilhar conosco da Santa Ceia mais uma vez. Lembra o que ele disse na mensagem da ceia? Não beberei mais desse cálice, não comerei mais desse pão, até que venha o dia, o grande dia da vinda dele.
Então veja, nós cristãos esperamos a vinda do Messias e o Messias é Jesus Cristo, que virá para finalizar, para consumar toda a obra do plano de Deus para a sua criação. E o Messias acredita também na vinda do Messias, mas ele não é o Cristo, o Jesus que nós cremos. Para ele, o Messias é um homem que não é Deus, um homem como outro qualquer, que foi escolhido por Deus, que foi separado por Deus para cumprir uma missão, né, de reconstruir o templo em cima onde está hoje a mesquita da Cúpula Dourada, para estabelecer o reino messiânico na terra, o reino judaico, cuja sede será em Jerusalém. Esse é o pensamento, em linhas gerais aqui, o pensamento geral, né, o pensamento teológico, escatológico do judeu. Alguns evangélicos têm uma teologia semelhante a essa teologia judaica, né? Nós não vamos entrar nessa questão agora, esse não é o nosso assunto, mas eu queria apenas mostrar para vocês a tumba desses 3 profetas que estão relacionados, conectados com a vinda do Messias. Eu espero que você tenha gostado desse passeio, que tenha te ajudado de alguma forma, que tenha te esclarecido, né, que tenha trazido luz para a tua mente, mas que aquilo que está na sua mente desça para o seu coração e aqueça ele. Se você gostou desse vídeo, não custa nada. Dá um like, curta, compartilhe, deixa algum comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação para você ser informado sempre que chegar algum vídeo novo no canal, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, um cheiro no seu coração. Marcos, no final mais longo, capítulo 16, versículo 15, Marcos, que ouviu de Pedro, descreve da seguinte maneira a grande comissão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 47, Lucas descreve a grande comissão sob os seguintes termos: e ordenou-lhes que pregassem o arrependimento e pregassem o poder do seu sangue para a remissão dos pecados. Mais uma vez, Lucas, só que agora em Atos, capítulo 1, versículo 8, fala da grande comissão da seguinte maneira: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Cada evangelista expõe a grande comissão à sua maneira, obedecendo o modo como o Espírito Santo lhe inspirou, mas também baseado nas experiências que estes tiveram com Jesus, ou com os seus enviados, no caso de Marcos e Lucas. Mas João, ele expressa a grande comissão da seguinte forma. João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E nós entendemos, irmãos, que aqui não é uma comissão restrita aos 12, ou aos 11 no caso. Judas já havia desertado. Nós entendemos que aqui não é uma comissão restrita aos 11, ou a também os 70 que andavam sempre com os discípulos e com o Senhor Jesus, mas a toda a igreja, porque essa é uma comissão repetida nos outros evangelhos e também no livro de Atos. Isso é forte para nós, para que tenhamos o entendimento de que não é somente para os 12 que ele fala aqui, não é somente para Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, Natanael, não é somente para eles, mas para tantos quanto creem em seu nome. Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 12, que aquele que crê nele, ele disse assim: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que faço e ainda fará maiores.
Ele está dizendo que aquele que crê fará as mesmas obras. Aqui fala da extensão das suas obras, da qualidade. As mesmas obras que Jesus fez, você também fará. Jesus pregou o Evangelho. Jesus anunciou a vontade do Pai. Jesus libertou os cativos que estavam amarrados pelo diabo, por Satanás. Jesus curou os enfermos. Ele está dizendo que aquele que crê no seu nome também fará as mesmas obras. É interessante que há um debate na parte B desse versículo, se as obras maiores são obras maiores em extensão ou em qualidade, e eu passo a dizer a vocês que não faz sentido esse debate, se nós não fizermos o que está escrito, pelo menos na parte A do texto. O que é que diz na parte A? Quem crê em mim fará as mesmas obras. Se nós fizermos as mesmas obras que Cristo fez, fará sentido debater se as obras maiores são por extensão ou qualidade. O Senhor te incumbiu de fazer as mesmas obras que Ele fez. Pregue o Evangelho, irmãos. Preguemos o Evangelho. Anunciemos a Cristo. A nossa geração está um pouco acomodada naquela frase do São Francisco de Assis, né? Pregue o Evangelho, mas se necessário use palavras. A grande comissão é composta pelo anúncio da mensagem da cruz. É necessário anunciar um hino tradicional, muito cantado, creio que está nos salmos e hinos, está na harpa cristã, no cantor cristão. Levarei eu também minha cruz, até morrer eu a vou proclamar. É o dever da igreja fazer as mesmas obras que Jesus fez, proclamando o Evangelho. E perceba, irmãos, há muitos cativos pelo diabo precisando da sua ação. Eu me lembro em uma das cruzadas que fizemos, fomos para um distrito chamado Lagoa do Jucá. Fizemos em parceria com a Assembleia de Deus, a Igreja Congregacional Diamantina, que lá havia, em uma outra denominação que eu não me lembro agora. E nós estávamos na primeira noite da nossa cruzada. Nós fazemos uma cruzada de 3 dias. Na primeira noite, uma mulher foi à frente e ela alegava ter uma deficiência na coluna. Você vai entender porque eu afirmo que ela alegava, né? Ela alegava ter uma deficiência na coluna. E no momento que nós fomos orar por ela, para que o Senhor restaurasse a sua saúde, ao passo que eu impus as minhas mãos sobre a cabeça dela, na mesma hora o Espírito Santo falou ao meu coração, me fez entender que aquilo se tratava de uma opressão do adversário. E eu não orei uma oração de petição, eu fiz uma proclamação ordenando aquele mal que estava nela que saísse. Eu disse: em nome de Jesus, diabo, solte a coluna dessa mulher e vá embora em nome de Jesus. Ela manifestou rapidamente. E eu ordenei ao diabo que não fizesse nenhum tipo de algazarra, porque aquele lugar não havia espaço para ele. Ela se aquieta, torna a si. E eu perguntei para ela: minha querida, você consegue fazer os movimentos que não lhe eram possíveis antes? E ela, ao fazer aqueles movimentos que ela não conseguia antes, ela começou a se alegrar, a chorar, porque a deficiência que ela tinha foi curada naquele momento. No outro dia, nossa equipe, visitando as pessoas que haviam aceitado a Cristo, de casa em casa, por provisão, por providência de Deus, alguns dos nossos jovens foram até a casa dela. E a família estava impressionada com o que aconteceu. Ela tinha essa deficiência, ela não podia varrer a casa, ela não podia lavar a louça, ela não podia de manhã nem sequer se levantar, e ela já está aí na atividade. O que foi que aconteceu? Nós queremos saber o que aconteceu, queremos conhecer mais sobre isso. E naquela segunda noite, toda a sua família foi até a cruzada. A sua mãe, uma senhora já de idade, no auge dos seus 80 e tantos anos, surda dos seus 2 ouvidos, surdez total em um e surdez parcial em outro, também foi curada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Entenda uma coisa: existem muitos cativos que estão precisando de uma ação sua para que sejam libertos e por fim foram salvas, porque creram que Jesus é o Senhor e libertador das nossas almas. Existe alguém esperando por você. Não sei onde, não sei se em outro país, se em uma outra cidade.
Não sei se no sertão, não sei se em tribos, não sei se em comunidades de ciganos, não sei se em quilombos, mas existe alguém esperando por você. Não sei se na tua universidade, no teu ambiente de trabalho, mas existe alguém esperando por você, para que você seja um executor da missão de Deus. Jesus compartilha conosco a sua missão. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus compartilha conosco a sua missão. Ele nos dá esse privilégio de participar do que Ele está fazendo. E eu afirmo aos irmãos com toda a alegria do meu ser: vale a pena se entregar por inteiro a esta missão. Vale a pena. E não tenha medo. Eu proclamo a esta igreja com toda a tranquilidade e certeza do meu coração: continuem tomando a atitude de fazer, porque a provisão financeira o próprio Deus se encarrega de enviar. Reinhard Bonk, um evangelista alemão que fez grandes obras para Deus na África, ele afirmou o seguinte: que Deus paga a conta daquilo que Ele mesmo manda fazer. Então não se preocupe com a fatura da missão, que Deus se encarrega de quitá-la. Você crê nisso? E eu quero me encaminhar para o final nesta noite. A missão de Deus através de Jesus foi executada através da sua vida e consumada no Calvário. O Calvário é a consumação daquilo que Jesus veio instaurar: vida abundante. A vida abundante só é possível porque Ele foi o nosso substituto no Calvário, na cruz, levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si a nossa culpa, pagou a nossa dívida. Agora estamos quitados. E Ele nos concede vida, perdão de pecados, pelo poder do seu nome. Mas além disso, o Senhor compartilha conosco sua missão e nos faz seus embaixadores. Você é um embaixador de Deus. Irmãos queridos, Brasília tem os seus embaixadores. E é interessante que não é qualquer pessoa que pode ser um embaixador de Brasília. Existem as atribuições, existem as exigências, mas Deus nos dá a oportunidade de, lavados pelo seu sangue, porque somos lavados, Ele nos torna aptos para representarmos e anunciarmos o seu evangelho. Não é que, ao contrário de Brasília, Deus escolhe qualquer um, não, porque não existe qualquer um. Todos nós fomos lavados pelo mesmo sangue, portanto, tornados aptos para a missão. Seja a nível local, porque a uns Deus dá uma medida para mobilizar, para incentivar aqui, para executar aqui. Seja transcultural, transnacional, conforme a medida da graça que Deus tem te dado. Você é um embaixador de Jesus. Posso fazer uma oração, pastor? Vamos ficar de pé, por favor. Eu quero pedir a você que entendeu essa mensagem e o Senhor tocou no teu coração através dela, e você deseja fazer algo mais para o Senhor, você deseja fazer algo além do que você já tem feito. Eu convido você a, como um ato de fé, um gesto de entrega, coloque as duas mãos no seu coração. Apesar da sua idade, apesar da sua qualificação profissional, apesar da sua qualificação intelectual, apesar do seu status social,
apesar de tudo isso que talvez você coloque como inaptidão para você executar a missão, o Senhor deseja te usar onde quer que você vá. Feche os seus olhos. Espírito do Senhor, nós rogamos a tua bênção aqui. Tu estás livre, tu és livre para pairar em nosso meio, derramando bênçãos espirituais e capacitadoras sobre esta igreja. Essa igreja que há tanto tempo é baluarte, Senhor, do teu evangelho em nossa cidade. Essa igreja que há tanto tempo tem pregado a tua palavra. Essa igreja que há tanto tempo tem representado as fileiras dos santos, agora está neste momento ouvindo esta mensagem, e o Senhor está tocando em corações aqui. Nós rogamos ao Senhor que comeces a levantar homens e mulheres comissionados, vocacione obreiros, ó Deus. Nós ouvimos e entendemos como um clamor quando o teu servo, o pastor Júnior, dizia aqui que a finança está na mão da tua igreja, mas que basta termos os vocacionados. Levante vocacionados, Senhor. Mesmo que estes ainda necessitem ser preparados, necessitem entrar no seminário para receberem a devida capacitação, não importa. Mesmo, Senhor, que seja também alguém que já está preparado, mas que está resistindo, Senhor, essa voz. Levante essa noite e desperte. Desperte em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda resistência, ó Deus, seja quebrada agora. Que todas as amarras familiares, ó Deus, muitas vezes os pais resistem, os pais não permitem. Mas, Senhor, se tu tens tocado no coração desse jovem, desta moça, desse rapaz, hoje, quebre todas as amarras familiares, ó Pai. Que nada impeça o compartilhamento da missão de Deus com este moço, com esta moça. Em nome de Jesus. Renova o teu povo, Senhor. Conceda novos dons espirituais. Conceda novas habilidades espirituais nesta noite. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Derrama sobre nós uma renovação tal que nós venhamos lembrar dos tempos passados e antigos, onde o Senhor levantou, o Senhor, neste lugar, homens e mulheres inflamados pelo teu Espírito, os quais saíram anunciando por toda parte que Jesus é o Senhor. Deus, nem que seja necessário retornarmos aos tempos áureos da renovação que aconteceu nesse lugar em anos passados. Levanta a tua igreja, derrama o teu Espírito, derrama a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te louvamos e te engrandecemos, ó Deus, porque apesar de termos sido homens e mulheres mergulhados no pecado, o Senhor nos salvou e nos deu o privilégio de fazermos parte da tua missão. De olhos fechados, sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Cante. Da igreja dos tempos de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, sua fé de cristãos é um exemplo para mim, verdadeira. Cante, oh meu Deus, oh.
reaviva. Faz a chama. Começando por quem? Pelos pastores? Começando em meu. Glorifique a Jesus e aplauda o seu nome nesta noite. Agradecemos a todos quantos estiveram conosco e esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Tenham todos um bom dia e continuemos orando pelo Estado de Israel. Shalom, a paz do Senhor. Jerusalém, em tuas ruas, eu ouço a ecoar o som da harpa de Davi, minha alma calentar. Por entre as tuas oliveiras, o vento vem contar histórias da velha cidade que os muros vão guardar. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor